fala, família arrepiei. Sítio é lugar de descanso, né? O barulhinho do mato, o vento na varanda. Mas tem silêncio que esconde coisa pesada. O relato de hoje veio do seu Ricardo, que comprou uma fazenda histórica em Espírito Santo do Pinhal. O realismo cotidiano do seu Ricardo era o sonho da aposentadoria, ler o jornal na rede da varanda no fim da tarde. O problema é que, naquela fazenda, a rede já tinha dono. E o dono não estava muito afim de dividir o descanso. Tudo começou com o balanço. Eram tardes de sol a pino, sem vento nenhum, as folhas das árvores pareciam de plástico de tão paradas. Mas a rede de tecido grosso na varanda começava a se mexer. Primeiro de leve, depois com força. O seu Ricardo via o tecido esticar, ganhando o formato de um corpo pesado deitado ali. A rede chegava a render no gancho, ganhando altura, como se alguém estivesse se empurrando com o pé no chão. Mas quando ele chegava perto, a rede parava no ar, como se uma mão invisível tivesse segurado o tecido para não fazer barulho. Nada, eu tentava ignorar. Achava que era o peso do tecido ou alguma corrente de ar canalizada. Mas teve um dia que eu vi o pé. Eu estava na cozinha e olhei pela fresta da porta. A rede estava balançando forte, e embaixo dela, eu vi o rastro na terra. Tinha um pé, encardido de poeira de café, se apoiando no chão e empurrando o corpo para cima. Eu saí gritando, achando que era um andarilho ou um invasor. Quando eu cheguei na varanda, a rede estava vazia, mas ela ainda estava viva, vibrando pelo movimento que acabou de parar. Eu coloquei a mão no tecido e, nada, a rede estava quente. Tinha o calor de um corpo que tinha acabado de levantar dali com pressa. O seu Ricardo começou a perguntar na cidade sobre quem cuidava da fazenda antes dele. Foi aí que falaram do seu Juvencio, o antigo capataz. Homem de poucas palavras, que morreu de repente, sentado justamente naquela varanda, esperando o café da tarde que nunca veio. O terror de verdade veio numa noite de sábado. Eu tinha ido à cidade resolver umas coisas e voltei tarde. O farol do carro iluminou a fachada da casa conforme eu entrava no terreiro. Nada, o meu coração quase parou. Na luz pálida do farol, eu vi a silhueta. Tinha um homem de chapéu de palha deitado na rede. Ele estava lá, relaxado, com as mãos atrás da cabeça. Quando o motor do carro parou e o silêncio desceu, eu vi ele se sentar. Ele inclinou o corpo para a frente, colocou os pés no chão e levantou devagar. Ele olhou direto para o carro, fez um sinal de boa noite com o chapéu e simplesmente desbotou no ar. Família arrepiei. O seu Ricardo disse que a rede deu um último balanço e o gancho de ferro, que estava lá há 50 anos, simplesmente quebrou e caiu no chão. O recado foi dado. O capataz não queria mais ser incomodado na hora do seu descanso eterno. Família arrepiei. O seu Ricardo não é homem de se deixar assustar fácil. O realismo cotidiano dele gritou mais alto: a casa é minha, eu paguei por ela. Ele decidiu que, se a rede era o problema, a rede ia sumir. No dia seguinte ao encontro com a silhueta, ele pegou uma escada, subiu e arrancou os 2 ganchos de ferro da parede. Ele enrolou a rede, amarrou com arame e jogou no fundo do quarto de ferramentas, trancando a porta com cadeado. Ele achou que, sem onde deitar, o seu Juvencio ia seguir o caminho dele. Mas, gente, tem alma que não precisa de tecido para se fazer presente. Nada, naquela mesma noite, eu estava na sala assistindo TV quando ouvi nhé nhé. O som do metal rangendo na parede da varanda. Eu gelei. Eu tinha arrancado os ganchos, não tinha como nada render ali. Eu peguei a lanterna e saí. Quando apontei a luz para a parede onde ficava a rede, eu vi algo que me fez cair sentado. Os ganchos não estavam lá, mas o som continuava vindo de dentro do tijolo. E na luz da lanterna, eu vi as marcas na parede. Eram marcas de dedos, nada, como se alguém estivesse tentando cavar o cimento com as unhas para achar o lugar de pendurar a rede. E o pior, o quarto de ferramentas, que ficava a uns 10 metros dali, começou a tremer como se algo estivesse tentando explodir a porta por dentro. O seu Ricardo disse que o barulho de metal batendo na porta de madeira era insuportável.
Era o seu Juvencio exigindo o que era dele por direito de serviço. O capataz não aceitava que um moço da cidade tirasse o único conforto que ele teve em 40 anos de lida. Eu corri até o quarto de ferramentas e, quando abri o cadeado, a rede saltou para fora como se estivesse viva. Ela se desenrolou sozinha no chão de terra. E ali, no meio do tecido, tinha uma coisa que não estava lá antes, um punhado de grãos de café frescos, verdes, com um cheiro tão forte que parecia que eu estava dentro de uma estufa. Eu ouvi uma voz rouca, bem atrás da minha orelha, soprando um hálito que cheirava a fumo de corda. O Senhor não manda no meu tempo de prosa, patrão. Eu olhei para trás e vi a poltrona de vime da varanda se arrastando sozinha pelo pátio, indo parar exatamente no lugar de sempre. Eu entendi que eu não tinha comprado uma fazenda, eu tinha entrado como inquilino de um dono que nunca foi embora. O seu Ricardo entendeu que não se luta contra quem já não tem nada a perder. O realismo cotidiano a dele agora incluía um novo protocolo de convivência. No dia seguinte, ele instalou ganchos novos, de aço reforçado, e esticou a rede de novo no lugar de sempre. Mas ele fez mais. Ele colocou uma mesinha de canto e, todas as tardes, às 5 horas, ele serve uma xícara de café preto, sem açúcar, e deixa ali. Nat, ele jura que, se ele demora 5 minutos para servir, o café da garrafa térmica dele esfria na hora, como se alguém tivesse roubado o calor. Mas, se ele serve o seu Juvencio primeiro, a varanda fica em uma paz absoluta. O rangido da rede vira um som de ninar, e o cheiro de fumo de corda vira um perfume de proteção. O seu Ricardo aprendeu a lição. Ele me disse que agora, quando tem visita na fazenda, ele avisa logo, pode sentar em qualquer lugar, menos naquela rede. Uma vez um sobrinho dele tentou deitar lá por brincadeira e foi arremessado no chão por uma força invisível, como se a rede tivesse dado um acoice. O seu Juvencio não gosta de visita abusada. Hoje, o seu Ricardo e o capataz dividem a varanda. Um lê o jornal, o outro balança no invisível. O seu Ricardo me confessou que, às vezes, ele esquece que o seu Juvencio morreu. Ele chega a comentar sobre o tempo, sobre a safra, e houve um estalo na madeira da rede em resposta. O problema, Nat, é que o seu Ricardo está ficando velho. E ele me disse que a rede começou a balançar com um espaço sobrando. Como se o seu Juvencio estivesse se arrastando para o lado, abrindo lugar para mais um. Ele sente que o antigo capataz está só esperando o dia em que eles não vão mais precisar de ganchos de ferro para descansar juntos naquelas terras. Família, arrepiei. O seu Ricardo agora olha para a rede com respeito, mas também com um certo medo. Porque o descanso eterno pode ser muito solitário, e o seu Juvencio já escolheu quem vai ser o próximo a puxar o pé no chão para balançar na eternidade. 10. Veredito e conexão, CTA. Nat. Essa história do seu Ricardo mostra que a gente nunca é dono de uma terra de verdade, a gente é apenas o guardião temporário dela. Se você chegar em um sítio e encontrar uma rede balançando sozinha, não ache que é o vento. Senta do lado, pede licença e, se puder, oferece um café. Respeitar quem veio antes é a única garantia de que você vai conseguir dormir em paz. E você, família, arrepiei? Já viu algum objeto da sua casa se mexer como se tivesse dono? Tem alguma rede, cadeira ou balanço que insiste em se mover no silêncio? Comenta aqui embaixo. A Nat quer saber, quem é o sócio invisível da sua casa? O nosso próximo relato nos leva para as praias de Santa Catarina, onde pescadores juram que as luzes que saem do mar não são de barcos, são de cidades submersas que atraem os curiosos para nunca mais voltarem. Até a próxima, família, arrepiei. E lembrem-se, antes de deitar na rede da varanda, veja se já não tem um chapéu de palha ocupando o lugar.